Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns comentários, respectivamente, sobre o texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10 e o versículo 30. A partir deste momento, eu estarei analisando o texto e compartilhando com vocês algumas informações sobre o mesmo. Conforme vocês podem observar, nós temos nesta imagem o texto grego-português referente a João 10:30. A leitura no texto grego aí nos diz assim: Ego kai hopater hen esmen. E traduzido nos diz assim: eu e o Pai somos um. Sobre este texto bíblico, nesta ocasião também, eu estarei averiguando e respondendo duas questões que estão relacionadas a ele, onde um determinado grupo religioso afirma que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. E mais, os mesmos ainda alegam que a estrutura sintática e gramatical deste texto dá respaldo para os mesmos. Então, eu estarei vendo e analisando e compartilhando com vocês para ver se, de fato, verdadeiramente, esses apontamentos feitos por eles procedem. Para responder à primeira afirmativa feita por este determinado grupo religioso, que diz que no texto bíblico de João capítulo 10 e o versículo 30, quando Jesus diz ali, eu e o Pai somos um, o texto está se referindo que Jesus e o Pai são a mesma pessoa e não pessoas distintas. É isso que eles alegam e propagam. Para responder esta questão, eu vou me utilizar aqui, conforme vocês podem ver já nesta imagem, o comentário de um erudito, que é o D.A. Carson. E nesta parte aí que eu sublinhei e coloquei em destaque, nos diz assim: eu e o Pai somos um. A palavra para um é o neutro rem, não o masculino reis. Jesus e seu Pai não são uma pessoa, como o masculino indicaria, porque desse modo a distinção entre Jesus e Deus já é introduzida em João, capítulo 1, versículo 1, parte B. Seria obliterada, e João não poderia se referir a Jesus orando a seu Pai, sendo considerado por ele e sendo obediente a ele, e assim por diante. Então aí, conforme vocês puderam ver já neste comentário, já ficou claro que eles não são a mesma pessoa, conforme aponta este grupo religioso, mas antes são pessoas distintas, Prova disso, conforme diz aí no comentário, que o numeral 1, que aparece aí deste texto, é rem, que é gênero neutro. Caso fosse o masculino reis, aí sim, seria como eles desejam, Aí estaria do jeito que eles querem. Porém, não é isso que está, Então, ficou claro já a resposta dada através desse comentário, que Jesus e o Pai, neste texto aí, são pessoas distintas e não são a mesma pessoa. Temos ainda nas palavras de Vicente, na sua obra Vocabulário Grego do Novo Testamento, que nos diz o seguinte sobre João, capítulo 10, versículo 30. Rem, o gênero neutro, não masculino eis, uma pessoa, sugere unidade de essência, não apenas de vontade ou poder. O que temos aqui nestas palavras é uma concordância e uma harmonia com a leitura feita no comentário do estudioso D.A. Carson, ao qual eu fiz de antemão, onde mostra claramente, de fato, que o Pai e o Filho não são a mesma pessoa. Por fim, trazendo aqui algumas observações referente à segunda afirmativa feita por este grupo religioso, que diz que o Pai e o Filho são a mesma pessoa, e que, inclusive, no texto de João, capítulo 10, versículo 30, esta ideia deles aí, apresentada, está clara e de forma explícita, mostrando claramente que o Pai e o Filho são
a mesma pessoa. E que, inclusive, a gramática grega e a sintaxe apoiam essa proposta aí apresentada por eles. Então, estarei trazendo algumas observações, fazendo alguns apontamentos do ponto de vista gramatical e sintático sobre esta questão. Nós temos aí nesta imagem o texto grego, conforme vocês podem observar. Abaixo temos o texto transliterado e, por fim, a tradução no português. O texto grego aí nos diz assim: Ego kai hopater hen esmen. Traduzido, eu e o Pai somos um. As primeiras observações que eu quero compartilhar com vocês aí sobre este texto bíblico aí a partir da estrutura morfológica que ocorre no texto grego aí, que é a estrutura dessas palavras. Temos primeiramente ego, eu, pronome pessoal na primeira pessoa do singular, kai, uma conjunção, que é e, temos ro, que é o, que é um artigo definido, nominativo masculino singular, pater, ou pater, que é pai, um substantivo nominativo masculino singular, rem, um adjetivo neutro masculino singular, e por fim, esmen, somos, verbo no presente do indicativo ativo, na primeira pessoa do plural. Dito isto, então aí ficou apresentado a estrutura morfológica das palavras que estão contidas no texto de João, capítulo 10 e o versículo 30. Agora trazendo algumas observações e analisando com vocês esse texto a partir da sintaxe, né? A partir da sintaxe do texto grego aí. Então, neste texto aí nós temos o seguinte: temos ego, que é eu, um pronome pessoal na primeira pessoa do singular, que se apresenta aí como um dos sujeitos da frase. Logo após nós temos kai, que é e, uma conjunção coordenativa aditiva, ligando os dois sujeitos, eu e o pai. Em seguida, hopater, o pai, artigo definido, seguido de um substantivo, pai, também funcionando como sujeito. Assim, nós temos a expressão ego kai hopater, né, que formam a seguinte expressão, eu e o pai, indicando aí um sujeito composto dentro desta frase, dentro deste texto aí. Então, o sujeito que nós temos aí é um sujeito composto enfático, né? Dentro desta expressão, eu e o pai. Partindo desse pressuposto, em seguida aí, nós temos rem, que é um numeral neutro, singular, que atua neste texto aí e funciona como um predicativo do sujeito, né? Este termo aí, ele é o predicado do sujeito composto, eu e o pai, indicando que ambos compartilham uma unidade de essência divina ou natureza. E por fim, nós temos daí esmen, que é o verbo aí, né, na primeira pessoa do plural, do presente do indicativo ativo, né, que traduzido aí como somos, concordando com o sujeito composto, e que pode aí, né, ser traduzido, como já mencionei, como somos. Então aí fica claro que esta estrutura sintática sugere uma ênfase, né, nesta unidade entre Jesus e o Pai, não como uma pessoa singular, mas em unidade de essência. Prova disso que o verbo esmen reforça aí a ideia de distinção pessoal, mesmo com a unidade essencial indicada por rem. Então, pessoal, através aí destas informações dadas também do ponto de vista gramatical, e também através das observações aí feitas através de uma análise da estrutura sintática deste texto,
ficou claro, né, que esta afirmativa feita por este grupo religioso, ela não tem sustentação, não tem respaldo gramatical, sintático, de forma alguma. Mas antes ficou claro aí, né, mostrando que pelas observações da estrutura sintática deste texto, né, este adjetivo predicativo aí, rem, que é traduzido como que se encontra aí no gênero neutro, ele indica que o filho e o pai compartilham, né, uma unidade de essência divina ou natureza. Então eles compartilham aí o pai e o filho, né, de uma mesma essência divina. E detalhe, através também aí deste numeral que faz função aí de um predicativo, né, um predicativo do sujeito, ficou claro também, mostrando claramente aí que o pai e o filho são pessoas distintas e não são a mesma pessoa. Então, pessoal, o que eu tinha para compartilhar nesta ocasião com vocês era isto. Deus abençoe ricamente as nossas vidas e até um próximo vídeo.